Aqui é Londres. Ela tem 13% da população do Reino Unido, mas gera quase um quarto de toda essa produção econômica do país. É o centro da política, finanças, mídia e praticamente tudo no país. Para alguns, isso pode não ser um problema. Ser a cidade mais populosa e a capital de um país naturalmente a tornaria a mais próspera. Basta olhar Paris e França, certo? É verdade, mas o domínio de Londres sobre o Reino Unido é ainda mais extremo do que muitos percebem. Segundo o estudo de Harvard, o Reino Unido é o país rico mais desigual regionalmente do mundo, e isso só piorou com o tempo. Em 1900, o produto interno bruto per capita de Londres era 40% maior que a média nacional. Em 2021, supera 80%. Como chegamos aqui? E mais importante, como distribuir melhor a riqueza gerada para outras cidades? Bem, para entender isso, precisamos voltar bastante no tempo, até quando Londres começou a se destacar lá atrás, quando os romanos estabeleceram um posto comercial no rio Tâmisa. Em 43 d.C., o imperador Cláudio enviou cerca de 40 mil soldados para invadir a Grã-Bretanha. Mas ao invés de só conquistar e avançar, os romanos precisavam de uma base permanente para manter o controle do novo território. Eles encontraram o lugar ideal em um ponto estratégico do rio Tâmisa, onde grandes navios romanos podiam chegar e era estreito para construir uma ponte. Além disso, não ficava na costa, facilitando a defesa. 4 anos após a invasão, os romanos já haviam fundado oficialmente Londínio. Ao contrário da maioria dos assentamentos romanos, que eram construídos sobre cidades nativas já existentes, Londres foi criada do zero, uma invenção puramente romana. O assentamento logo virou centro de abastecimento militar e polo comercial no Império. A vantagem inicial de infraestrutura permaneceu duradoura para a Londres atual. Das 15 principais rotas britânicas, registradas em documentos romanos posteriores, 7 iam para ou partiam de Londínio. Os romanos criaram a base para Fuspuan para a frase. Todos os caminhos levam a Londres, uma rede de transporte que definiu a geografia econômica da Grã-Bretanha por 2 milênios. Quando os romanos se retiraram da Grã-Bretanha em 410 d.C., a maioria de suas cidades e estradas caiu em ruínas, mas Londres sobreviveu como um centro comercial. Durante o caótico período anglo-saxão, com a Inglaterra dividida em reinos rivais e sob ataques vikings, a cidade continuou sendo a maior e o principal porto do país. O futuro da Inglaterra ficou incerto quando os normandos, liderados por Guilherme, o Conquistador, Duque da Normandia, conquistaram o país em 1066. Após derrotar os anglo-saxões na Batalha de Hastings, eles tomaram uma decisão crucial que consolidaria para sempre a supremacia de Londres. Ao contrário do sistema feudal disperso que caracterizava a maior parte da Europa medieval, os normandos optaram por criar um reino altamente centralizado. Guilherme, o Conquistador, estabeleceu sua sede real em Westminster, bem ao lado do já existente Centro Comercial de Londres. Hoje, Westminster segue como distrito governamental do Reino Unido, 1000 anos depois. Após o enfraquecimento do domínio normando e o início do período Tudor nos anos 1500, Londres já se destacava do resto da Inglaterra. Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica para anular seu casamento e casar com Ana Bolena, confiscando propriedades da igreja na Inglaterra, dissolvendo mosteiros e vendendo suas riquezas. Muito desse dinheiro foi para mercadores de Londres, que financiaram as primeiras grandes empreitadas ultramarinas da Inglaterra, como a Companhia de Moscóvia, com a Rússia, e a Companhia do Levante, com o Império Otomano. Companhias privadas de Londres negociando e expandindo no exterior lançaram as bases do Império Britânico. Em 1600, Londres era mais de 13 vezes maior que qualquer outra cidade inglesa. O cenário estava pronto para a revolução financeira que a tornaria uma potência global. Outro grande marco aconteceu em 1694 com a criação do Banco da Inglaterra, um dos primeiros bancos centrais do mundo. A instituição deu a Londres um poder financeiro sem precedentes e criou mercados de capitais complexos que não existiam em nenhum outro lugar do mundo. Quando a Bolsa de Valores de Londres foi formalizada em 1801, a cidade já tinha um sistema financeiro completo em poucas ruas.
Enquanto Londres fazia isso, havia outros dois grandes desenvolvimentos já em andamento: o crescimento do Império Britânico e a Revolução Industrial. Com a industrialização em vários lugares, a Grã-Bretanha se destacava na eficiência. Havia recursos para investir em infraestrutura, e o poder colonial de Londres permitia atrair talentos do mundo todo. A industrialização mudou cidades inteiras rapidamente. Manchester, no norte da Inglaterra, tornou-se famosa por grandes fábricas têxteis, onde tiares a vapor transformavam algodão em tecido rapidamente. Birmingham, nas Midlands, tornou-se a oficina do mundo, produzindo de tudo, desde botões e parafusos até motores a vapor e peças de ferrovia. Sheffield, também no norte, ficou conhecida pelo melhor aço e talheres do mundo. Os portos de Liverpool ficaram tão cheios que navios esperavam semanas para descarregar. Ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha estava ocupada, construindo o que se tornaria o maior império da história da humanidade. Falamos em conquistar e controlar grandes áreas do mundo. Em 1920, no auge, o Império Britânico ocupava 24% das terras e governava 23% da população mundial. Quase uma em cada 4 pessoas no planeta vivia sob o domínio britânico. Por isso era chamado de Império, onde o sol nunca se põe, e continua sendo o maior império da história da humanidade. Mas não era só fincar bandeiras e desenhar mapas, era criar riqueza. O Império Britânico funcionava como uma grande máquina de extração de recursos, concentrando toda a riqueza em um só lugar: Londres. Agora, uma coisa que Londres sempre valorizou foi o ouro. Londres, na verdade, tem um dos ativos mais importantes e estratégicos, a London Bullion Market Association. O ouro é hoje um dos ativos globais mais rentáveis, por isso quero sugerir um ponto de vista interessante para você pesquisar por conta própria. O Goldman Sachs considera o ouro uma aposta de alta convicção, e recentemente ele superou seu recorde histórico, ajustado pela inflação, que era de $1.980. Rússia e China têm criado seus próprios mercados de ouro independentes. A China inaugurou seu primeiro cofre de ouro offshore em Hong Kong, permitindo que parceiros comerciais com saldo em yuan convertam diretamente em ouro pela Bolsa de Ouro de Xangai, sem usar o dólar americano. O índice GDX Maior Fundo, negociado em Bolsa de Ações de Ouro do Mundo, subiu 107% em 2025 até agora, enquanto o QQQ teve alta de 13%. Essas grandes mudanças globais fizeram o ouro e ações de empresas do setor dispararem. Meu ponto é que o setor de ouro tem superado o de tecnologia, e com o recente corte de juros e altas chances de novos cortes em outubro e dezembro, segundo a FedWatch, este pode ser o primeiro mercado de alta das ações de ouro em 20 anos. De qualquer forma, as ferrovias tornaram esse domínio permanente. Pode parecer que as ferrovias ligariam às cidades industriais britânicas, mas não foi o que ocorreu. Quase todas as grandes ferrovias iam para Londres, pois construir ferrovias era caríssimo, e Londres financiava. Sim, o governo já era bastante centralizado nessa época. O Parlamento, o Tesouro, o Ministério das Relações Exteriores e todos os outros principais departamentos do governo tinham suas sedes a poucos quilômetros quadrados uns dos outros. Com o avanço da Grã-Bretanha no século XX, a dominação se consolidava ainda mais. Durante a Blitz, em 1940, Londres foi bombardeada pelos alemães, mas seu papel como centro de comando aliado e base de governos no exílio elevou ainda mais seu prestígio global. Após as guerras, Londres continuou como um dos 2 principais centros financeiros globais, junto com Nova York, mesmo com o declínio do Império Britânico. O Reino Unido ainda tinha uma forte indústria manufatureira herdada da Revolução Industrial, mas isso começou a declinar nas décadas de 1960 e 70. Essa foi uma era decisiva, que veria a desigualdade começar a disparar em todo o país. Em 1971, Londres representava apenas 22% do valor agregado bruto nacional, enquanto as 5 maiores cidades regionais seguintes somavam quase o mesmo valor. E se olharmos para isso agora, só piorou ainda mais. As Midlands, o norte da Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, todos viram suas indústrias tradicionais entrarem em colapso.
Usinas de aço foram fechadas, minas de carvão encerradas e estaleiros ficaram em silêncio. Pessoas de todo o país protestaram em um dos conflitos internos mais intensos dos tempos modernos, as greves dos mineiros. Os governos de Margaret Thatcher, nos anos 1980, intensificaram isso, pois suas políticas financeiras aceleraram a desindustrialização. Chamaram isso de Big Bang, marcado por grande desregulamentação financeira em 1986. Em um único dia, Londres aboliu séculos de regras antiquadas de negociação. Os operadores deixaram de gritar no pregão e passaram a atuar nas telas dos computadores. Bancos estrangeiros antes excluídos passaram a se instalar em Londres e competir com empresas britânicas. Mais importante ainda, o sistema confortável em que os corretores podiam cobrar as taxas que quisessem foi destruído. De repente, precisaram competir pelo preço. E isso deixou Londres mais barata e eficiente, atraindo muitos negócios internacionais rapidamente. Mas isso veio às custas da indústria britânica, que foi enfraquecida em favor de uma política comercial baseada em importações de bens e materiais do exterior. Entre 1979 e 1983, mais de 2 milhões de empregos industriais desapareceram. Na Escócia, 20% da força de trabalho foi perdida nos 2 primeiros anos de Thatcher. Enquanto antigas regiões industriais enfrentavam declínio, Londres recebia mais investimentos para crescer. A Docklands Light Railway ligou o novo centro financeiro em Canary Wharf. Novos aeroportos foram construídos para atender ao crescimento das viagens internacionais de negócios, e o transporte da cidade foi ampliado e modernizado. Isso seguiu até hoje. Em 2023-2024, Londres teve gasto de 1.313 libras por pessoa com transporte, bem acima de outras regiões. Dizem que o norte da Inglaterra perdeu 140 bilhões de libras em transporte na última década, valor equivalente ao custo de 7 linhas Elizabeth. Mas é claro que não funciona exatamente assim. Quero dizer, uma cidade com uma população 3 milhões maior do que toda a Escócia, obviamente vai precisar de um sistema de transporte mais caro e complexo do que qualquer outro lugar. Em termos de quanto o Reino Unido investe em cada pessoa, pesquisas descobriram que a média por pessoa é de 6 mil libras, comparado à média inglesa de 3.300 libras, quase 50% a mais. Eles também são um contribuinte fiscal líquido significativo para o restante do Reino Unido, pagando regularmente muito mais do que recebem. Mas se você passa décadas, se não séculos, investindo em uma área em detrimento das outras, então não pode se surpreender quando essa área gera muito mais receita per capita do que todas as outras áreas. É realmente uma situação de ovo e galinha. Como o restante do país pode tentar reduzir a diferença ou virar contribuinte líquido se quase não recebe investimento, especialmente em transporte? Quero dizer, Leeds é a maior cidade do oeste da Europa sem nenhum tipo de metrô. É loucura. Até o sistema de transporte de Londres mostra esse problema de centralização. O metrô segue um padrão radial, por isso costuma ser mais rápido ir até o centro de Londres e depois ao destino, do que atravessar lateralmente, mesmo com distância menor. Londres tem produto interno bruto per capita de 64 mil libras, enquanto o do Reino Unido é 37 mil libras. Não há outro lugar que se compare, é realmente único. Pode não parecer absurdo. Na Europa, Viena domina a Áustria, Budapeste a Hungria, Copenhague a Dinamarca, entre outros. Exceto Paris e França, que financia melhor suas cidades, esse fenômeno ocorre mais em países menores, onde faz mais sentido. Como na Alemanha, Berlim é a capital política, Munique a tecnológica e Frankfurt a financeira. Na Itália existe a divisão Milão-Roma e na Espanha, Madrid-Barcelona. Fora do continente, há a Austrália com a divisão Melbourne-Sydney e nem vou mencionar os Estados Unidos da América com São Francisco, Nova York, Washington, Distrito de Colômbia, etc. O ponto é que Londres não tem isso, só existe Londres. E, na verdade, isso não é tão comum em países relativamente populosos. O domínio de Londres está se tornando cada vez mais problemático, até mesmo para os próprios londrinos agora. Os custos de moradia ficaram fora de controle. O aluguel médio de um apartamento de 2 quartos no centro de Londres
pode passar de 2.500 libras mensais. Em cidades do norte, como Sheffield e Leeds, você pagará bem menos de 1.000 libras pelo mesmo. Isso nem sequer leva em conta as diferenças no custo de vida. Para muitos, isso supera todo o salário líquido. O resultado é uma cidade onde muitos trabalhadores do setor público não conseguem morar nem perto de onde trabalham. Ou vivem em casas compartilhadas, lotadas até os 30 ou 40 anos. As pessoas que mantêm a cidade funcionando, os trabalhadores essenciais, estão sendo completamente expulsos da cidade pelos altos preços. A desigualdade regional no Reino Unido está entre as piores do mundo desenvolvido. O estudo afiliado à Universidade de Harvard, que mencionei anteriormente, calculou 28 medidas de desigualdade econômica regional em economias industrializadas. O Reino Unido está na metade superior em todas as 28 medidas no 21 delas, e é o mais desigual em 5. A diferença entre Londres, Sudeste e o resto do Reino Unido hoje é maior que entre a Alemanha Oriental, Ocidental ou Norte, Sul da Itália. Em 2022, a produtividade de Londres foi 26,2% maior que a média do Reino Unido, enquanto o país de Gales ficou 17,3% abaixo, gerando uma diferença de mais de 40% entre as regiões. Naturalmente, isso também gerou problemas políticos. A Assembleia da Irlanda do Norte, 1998, o Parlamento Escocês e o Senedd galês, 1999, foram criados porque esses países do Reino Unido sentiam que Westminster não atendia às suas prioridades. Eles buscavam mais controle de Londres, mas sua dominação ainda é contestada. O Brexit, a decisão do Reino Unido em 2016 de sair da União Europeia, criou uma certa incerteza para o setor financeiro de Londres. Com a saída do Reino Unido da União Europeia, em 2020 Londres perdeu parte de sua vantagem como acesso aos mercados europeus. Alguns bancos internacionais transferiram operações para manter o acesso aos clientes da União Europeia. Assim, algumas regiões do norte começam a crescer mais. Manchester se tornou a principal cidade de tecnologia digital do Reino Unido, com um ecossistema de 5 bilhões e mais de 10 mil empresas digitais e de tecnologia. Em 2022, essas empresas arrecadaram um recorde de 532 milhões de libras de investidores. Maior valor fora de Londres e Sudeste. Agora a cidade deve ter a taxa de crescimento de emprego mais rápida do Reino Unido entre 2025 e 2028, empatada com outras. Leeds também está apresentando um forte crescimento, especialmente nos serviços financeiros. A cidade tornou-se o centro-norte do Banco da Inglaterra, gerando milhares de empregos. Talvez o maior plano tenha ocorrido em junho de 2025, quando a chanceler Rachel Reeves anunciou um investimento de 15,6 bilhões em transporte fora de Londres, o maior do tipo. 9 grandes regiões metropolitanas receberão investimentos em transporte, 2,5 bilhões para a Grande Manchester, 2,4 bilhões para West Midlands, 2,1 bilhões para West Yorkshire, 1,5 bilhões para South Yorkshire, 1,6 bilhões para Liverpool, 1,8 bilhões para o Nordeste, 1 bi para Tees Valley, 2 bilhões para East Midlands e 800 milhões para o Oeste da Inglaterra. As redes de bondes serão renovadas, a infraestrutura ferroviária aprimorada, novas frotas de ônibus introduzidas e as plataformas ampliadas. Espero que isso seja o início de algo. Já vimos o fracasso do governo ao tentar resolver desigualdades regionais com a política de nivelamento, que tinha só 4,8 bilhões de libras em fundos, claramente insuficiente. Nem chegou a esse ponto, já que tudo foi uma bagunça mesmo. Por enquanto, as evidências sugerem que, embora algumas cidades do norte estejam encontrando seu próprio caminho para o sucesso, as áreas que mais precisam de ajuda ainda estão sendo deixadas para trás. O grande teste para o Reino Unido, agora, é saber se as vantagens de Londres, construídas ao longo de quase 2 milênios, são simplesmente poderosas demais para serem superadas, ou se as áreas carentes finalmente poderão receber o tão necessário alívio. Londres domina há tanto tempo que é difícil imaginar o Reino Unido diferente. Obrigado por assistir